É isso. Romanos 2,13 diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está escrevendo para os crentes e está dizendo para eles que eles, no verso 12, né, tem que ler o contexto. No verso 12, Paulo diz: Amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tem tudo a ver com Romanos 7. Romanos 7 mostra que esse desenvolver da nossa salvação, sem a ação de Deus, ela vai levar ao desespero, ao fracasso e à derrota. Agora, se Deus opera em nós, se Ele está trabalhando em nós mediante Jesus Cristo, então nós vamos realizar a boa vontade dEle, conforme aí o final do verso 13. Então, essa dicotomia, pastor, ela é importante a gente esclarecer. Em Romanos 7, que mostra o desespero e a impotência da nossa natureza pecaminosa, isso não quer dizer que nós, que morremos para a lei em Cristo Jesus e vivemos para Deus pelo Espírito, nós não temos um referencial ou não temos um alvo ou um propósito. Temos sim santidade de vida, acabamos de ver isso aqui em Efésios 1. Só que isso vai ser conseguido na vida do Espírito, andando pelo Espírito, na dependência do Espírito Santo e nunca na dependência do nosso esforço e da nossa justiça própria, mas sempre com base na justiça de Cristo. E Deus vai operando em nós todas essas coisas. Então, estão dizendo a mesma coisa, Romanos 7 e Filipenses 2, de 12 a 13. Muito, muito boa conexão. Não sei quem fez, mas foi muito boa. Não creio que seja, não. Eu tenho certeza que tanto Calvino quanto Armínio, antes de dormir, eles agradeciam a Deus pelo dia e quando acordavam, eles pediam que Deus os abençoasse naquele dia. A divergência entre eles é na área soteriológica, não é? Embora Armínio, a gente lê pouco Armínio, muita gente não lê Armínio, mas Armínio ele tinha coisas muito próximas do pensamento de João Calvino, era um homem piedoso e chegou inclusive a recomendar os comentários de Calvino, chegou a recomendar. E as divergências não foram tanto entre ele e o pensamento calvinista, né? Até porque eles não são da mesma época, mas dos discípulos de Armínio, os remonstrantes e os discípulos de Calvino. Então, eles é que entraram em conflito. Por exemplo, os discípulos de Armínio é que disseram que a salvação se perde, mas Armínio não cria na perda da salvação. Isso são os remonstrantes que vieram com essa ideia. Então, às vezes, a gente faz uma caricatura de Armínio e faz uma caricatura de Calvino e a gente não leu nenhum nem outro, né? Então, eu acho que nenhum dos dois, ambos orariam da mesma forma de noite e de manhã. Todos aqueles que creram nas promessas e que estavam prefiguradas nos símbolos, nas cerimônias, nos sacrifícios, nas palavras dos profetas. Eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. É a mesma coisa, só estamos em lados opostos da história. Não, nunca ninguém se salvou pela lei, nunca. A lei não foi dada para isso. A lei foi dada para fazer aquilo lá de Romanos 7, miserável homem que sou. Você pode de um lado dizer, deixa eu colocar de outra maneira, como é que a Bíblia encara isso aí? Então você vai encontrar passagens muito claras no Novo Testamento, em que nós somos exortados a mortificar o pecado, a matar a velha natureza, nos despir das práticas antigas e somos exortados a nos revestir das virtudes cristãs. Então, você tem dezenas de exortações que nos fazem entender que nós temos uma responsabilidade na santificação. Por outro lado, você tem dezenas de passagens que vão dizer que é Deus quem efetua em você o querer e o realizar, é o Espírito Santo quem mortifica as nossas paixões, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos santifica. Então, os estudiosos desse assunto, da teologia bíblica, especialmente na área de santificação, eu gosto mais daquela abordagem que diz que os imperativos éticos da Bíblia, que tem a ver com a santidade,
tipo, não faça isso ou faça aquilo, são imperativos éticos, não é? Faça isso, não faça aquilo. Eles estão enraizados no indicativo, ou seja, são aqueles, é o modo do verbo que diz ou indica alguma coisa que foi feita. Tipo assim, Colossenses, está aqui, tá? Por que eu estou... Está aqui, Colossenses. Paulo diz aqui, ó, capítulo 3, ele diz no verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Paulo diz assim, mate a sua natureza terrena. E por que eu vou, e com que base ele manda que eu mate a minha natureza terrena? Ele disse no verso anterior, verso 3, porque morrestes. Então, é assim, a parte de Deus, ele me uniu a Cristo, morri para o pecado na cruz, ressuscitei para Deus, o Espírito Santo aplica essas verdades na minha vida. Como resultado, eu mortifico o pecado, me revisto de Cristo e ando em santidade. Então, os imperativos éticos, eles estão enraizados nos indicativos divinos. Deus fez isso por mim, por isso eu faço. Por isso eu faço. Então, é assim que funciona. Na prática dá certo. Com o tempo a gente aprende na prática. A gente teria que definir primeiro que tipo de fé reformada e que tipo de fé metodista, né? Porque vamos falar da John Wesley. Metodista wesleyana. Então. Wesleyana. Eu acho que é bom a gente começar lembrando um pouquinho da história. O Wesley, ele era um estudante de Oxford, de teologia, que resolveu criar o Clube Santo, que era um grupo de alunos que com ele iam buscar santidade de vida, avivamento e uma vida mais perto de Deus. E entre esses amigos dele estava um outro chamado George Whitefield. Então, Deus abençoou aquele grupo. E Wesley e Whitefield, eles se desenvolveram, se tornaram ministros da igreja anglicana e começaram a pregar o evangelho. Foram expulsos, porque eles começaram a pregar o verdadeiro evangelho. Depois de um tempo, Wesley e Whitefield se distanciaram um do outro exatamente por conta da doutrina da predestinação. Wesley não acreditava que Deus teria elegido alguns para a salvação e deixado outros se perderem. Enquanto que Whitefield afirmava a eleição de Deus. Eram grandes amigos. Eles foram responsáveis pela conversão, humanamente falando, foram os instrumentos na conversão de muita gente na Inglaterra. O grande avivamento que houve na Inglaterra veio através do George Whitefield e de John Wesley, e eles morreram extremamente, e no fim da vida eles se respeitavam a ponto de que Whitefield foi quem pregou no funeral de John Wesley. Mas eles, ou foi o contrário, né? Não, foi isso mesmo. O Whitefield pregou no funeral de Wesley. Mas eles se separaram. E essa diferença, ela marcou os seguidores. Whitefield era da linha reformada, calvinista, e Wesley fundou o metodismo, que era... Ele fundou mesmo, né? Durante a própria vida dele, ele organizou o metodismo, que tem esse nome por causa da metodologia rigorosa que ele usava dentro das células, dos grupos e da igreja, enfim. E aí, então, essas diferenças persistiram. Então, basicamente, a diferença entre a doutrina reformada e a doutrina calvinista é exatamente essa questão da predestinação. Alguns ramos do wesleyanismo acabaram também adotando a doutrina da perfeição cristã ou a experiência do amor perfeito, que seria um estágio na vida cristã em que o cristão teria tanto amor a Deus que ele não pecaria jamais. Enquanto que o calvinismo continua insistindo na depravação total, que nunca vai chegar o momento em que mesmo redimido ele vai estar livre da corrupção e da possibilidade de pecar. Então, a doutrina do perfeccionismo, em algumas vertentes metodistas, a doutrina do livre-arbítrio e a da eleição é o que separa, basicamente, o pensamento reformado do pensamento metodista wesleyano. Eu posso explicar, não sei se você vai aceitar a explicação. Agora... Nos últimos 3 anos, eu orientei pelo menos 3 alunos no mestrado lá do Mackenzie que fizeram uma tese sobre isso aqui. Então, parece que é um assunto que sempre volta, né? Não tem fim. Hebreus 6.
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então a pergunta é a quem o autor de Hebreus se refere. Primeira possibilidade, a ninguém. Ele está falando hipoteticamente, é uma advertência, do tipo assim, Holmes, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. Então, está certo ou está errado o que eu estou dizendo? Está certo, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. Mas isso não indica uma possibilidade real, é uma advertência do que aconteceria na hipótese de você negar a Cristo. Hipótese essa que não existe, porque você é um crente em Cristo Jesus, você não vai fazer isso. Então, alguns como Spurgeon, por exemplo, acreditavam que essa é a resposta, não é? É uma exortação hipotética generalizada. Uma outra possibilidade, e aí é mais os remonstrantes discípulos de Armínio, né? Diziam que aqui está se referindo ao crente verdadeiro que apostatou, que virou as costas para Deus definitivamente e que, portanto, ele perdeu a salvação e não tem como ele voltar mais, não é? A posição reformada, quando não é aquela primeira, defendida por Spurgeon, ela diz que isso aqui, na verdade, não está... Embora os termos aqui sejam muito fortes, mas eles não descrevem necessariamente um convertido. Eles podem ser aplicados a alguém que teve uma experiência religiosa muito profunda, tipo Judas, que andou com Jesus, mas não era convertido. Experimentou a palavra, provou dos poderes do mundo vindouro. Aqueles que no dia dos juízes vão chegar para Jesus e dizer, Senhor, no teu nome expulsei demônios, e Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. E o cara tinha toda essa experiência religiosa aqui. Então, essa é a posição que geralmente os calvinistas reformados preferem, que a linguagem forte descreve uma experiência religiosa de gente que está na comunidade cristã, lá nos Hebreus, e que estavam voltando atrás por conta da pressão dos judeus e abandonando a Jesus Cristo. Então, o autor está dizendo, esse pessoal realmente nunca foi, né, de Cristo, eles caíram, jogaram fora a oportunidade que eles tiveram de conhecer. Nenhuma dessas posições resolve os problemas do texto. Todas elas são interpretações difíceis. Essa é provavelmente a passagem mais complicada do Novo Testamento. Eu acredito que essa interpretação de que é uma experiência religiosa, não necessariamente conversão, ela é a menos complicada. Mas eu não vou brigar, não vou matar ninguém por conta de divergência nesse texto, não, porque ele é difícil mesmo. Os reformadores, e não foi Calvino, né, Lutero principalmente, quando eles começaram a ensinar a depravação total, Lutero ensinando isso, a eleição e a predestinação de Deus e tudo, ele foi acusado pela Contra-Reforma, aliás, não pela Contra-Reforma, não, que a Contra-Reforma no tempo depois do Concílio de Trento, mas ele foi acusado pelos papistas com quem ele discutia, de que ele estava trazendo novidade para a igreja. E a resposta de Lutero, e depois dele a resposta de Calvino, foi apelar para Agostinho. Agostinho do século IV, onde Calvino e Lutero embasavam especialmente a doutrina da depravação total, baseada nas confissões de Agostinho. As confissões de Agostinho é uma declaração exatamente da depravação total. Agostinho abre o seu coração, ele mostra, né, todo o sentimento de impotência que ele sentia. E falava também da eleição de Deus e da soberania de Deus na escolha da redenção. Então, Calvino respondeu às acusações de que ele estava trazendo uma doutrina nova, apontando para um pai da igreja do século IV e com ele outros, para dizer que ele não estava ensinando nada novo, ele estava recuperando o que sempre foi a doutrina da igreja, né, e que se perdeu durante a Idade Média por causa do semipelagianismo e outras influências, Tomás de Aquino e outros que vieram. Então, sempre houve uma tradição dentro da igreja cristã, historicamente falando, que creu nessas doutrinas, não é? A partir da Reforma recebeu o nome de calvinista, mas Calvino foi um. Não é? A gente não precisa nem usar o nome dele, para olhar a história da igreja e perceber que sempre houve essa vertente de
de pessoas que acreditavam basicamente nisso, que a redenção é de Deus, depravação total, soberania de Deus na escolha, na salvação dos homens, e outras, a perseverança dos santos. Você vai encontrar na própria Idade Média, dentro da Igreja Católica, teólogos católicos que vão acreditar nisso aí também. Depois, com a Reforma Protestante, isso teve um ápice, né, com o surgimento com o espalhar da Reforma pelo mundo todo. Mas aí depois, com a vinda de com a vinda de Charles Finney e a vinda de Wesley, até essa época as opiniões contrárias eram consideradas heréticas, mas o Charles Finney e o Wesley deram respeitabilidade porque eles foram muito usados, muita gente se converteu através dele, deu respeitabilidade ao outro lado, ou seja, livre-arbítrio total do homem e tudo mais. E aí o movimento pentecostal chegou e adotou esse posicionamento. E o movimento pentecostal explodiu no mundo todo, né? Então, hoje, realmente, essa linha que vê o que a gente chama os 5 pontos, né, que não é de Calvino, na verdade, né, sempre teve presente aí, ela é bem minoritária, porque dentro do cristianismo, hoje, predomina o pentecostalismo, e o pentecostalismo, por definição, ele é o wesleyano na sua soteriologia. Então, hoje, predomina essa visão. Então, bem-vindo à minoria, brother.